Boa noite! Hoje nós teremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é polímeros e fertilizantes. O que são polímeros? Polímeros é a transformação química em que as moléculas simples de uma substância, o monômero, por meio de uma associação, deixam de existir e surgem moléculas complexas ou macromoléculas de um produto chamado polímero. Agora, vamos ouvir mais sobre a classificação com Catarina. Boa noite, Catarina. Boa noite, Amanda. Agora eu vou falar sobre a classificação dos polímeros. Os polímeros podem ser classificados em polímero de adição, polímero de condensação ou copopolímeros. Os polímeros de adição são aqueles que possuem apenas um monômero. Os polímeros de condensação possuem um monômero, mas realizam um processo de condensação. E os copopolímeros são formados a partir de mais de um monômero. Os polímeros possuem duas classificações, que são os polímeros naturais ou os polímeros artificiais. Os polímeros naturais são os encontrados na natureza. Um exemplo é a borracha, que é extraída da seringueira. E os polímeros artificiais são os plásticos, que constituem-se. Eles podem ser divididos em polietileno, polipropileno, o PVC, nylon, poliéster, orlon, teflon. Hoje eu vou ensinar a fazer uma geleca. Você vai precisar só de dois ingredientes básicos, que é de cola branca e de bórax. Bórax é esse negócio branco aqui que parece açúcar, mas é um fertilizante, então você pode comprar numa casa de jardinagem ou numa loja de adubo. O primeiro passo é encher meio copo com cola branca. Depois, você pega uma colher de bórax e mistura em um copo cheio d'água. Se ele não diluir completamente, não tem problema. O importante é você mexer bem. Aí você pega uma colher dessa mistura e coloca em outro copo d'água. Isso é para garantir que o bórax se dissolveu muito bem na água. Se você colocar bórax demais, sua geleca vai ficar dura, que nem essa aqui que eu fiz para testar, que parece mais uma coalhada do que uma geleca. E aí, o último passo é jogar essa água dentro da cola. E se você já assiste o Manual do Mundo faz tempo, você sabe que eu vou colocar um pouquinho de corante para dar uma corzinha nessa geleca. Você vai mexendo bem até você perceber que deu o ponto da geleca. Isso não pode ficar com cheiro de cola e nem pode grudar na sua mão. E essa aqui é a famosa geleca. Ela vai estar numa consistência boa quando você perceber que ela não gruda mais na sua mão. Quer dizer, está grudando um pouquinho ainda. Mas para você fazer com que ela fique com essa consistência, você vai colocando um pouco dessa água. Se você perceber que ela não fica, que ela continua mole, você coloca um pouquinho mais dessa aqui. Bom, como essa aqui ficou grudenta demais, eu vou colocar um pouquinho mais de bórax e ver se ela fica um pouco menos geleca. Você vai descobrir que chegou na geleca perfeita quando ela tiver duas propriedades. A primeira é que ela é grudenta, mas ela não gruda, não fica grudada na sua mão. A segunda é que ela é sólida, mas ao mesmo tempo é líquida. Ela começa a escorrer. Mas eu sei que você não vai ficar feliz só de fazer a geleca. Você vai querer saber também por que a cola ficou desse jeito. Bom, a cola branca, que você usa na escola, é chamada também de cola de PVA. E o PVA é um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma substância que tem moléculas muito longas. Ou seja, os átomos ficam grudados um no outro e vão formando correntes bem compridas. E elas estão lá, livre, leve, soltas dentro da cola quando você joga o bórax. O que o bórax faz? O bórax faz as moléculas grudarem umas nas outras. E aí, quando elas grudam uma nas outras, a cola, que tinha aquele aspecto meio líquido,
acaba virando uma geleca. Agora já passaram alguns dias que a geleca ficou pronta e eu descobri uma propriedade dela. Ela seca. Então se você quiser guardar a sua geleca, ela vai durar muito, mas você tem que guardar num pote fechado ou tem que guardar num pote com um pouco de água em cima, para você evitar que a superfície seque. E tem uma coisa que eu nem preciso falar, que não pode comer. Depois de concluirmos sobre os polímeros, vamos falar um pouco agora sobre os fertilizantes. Os fertilizantes ou adubos sintéticos são compostos químicos que visam suprir as necessidades das plantas. São aplicados na agricultura no intuito de melhorar a produção. Vamos ouvir mais com César Cobre. Boa noite, César. Boa noite, Amanda. Olá, pessoal. Vou falar um pouco sobre os fertilizantes. As plantas, elas necessitam de elementos químicos para sobreviver, como eles, os macronutrientes, que são substâncias que o organismo precisa em maior quantidade, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cálcio, o magnésio e o potássio. Também tem os micronutrientes, que são substâncias que o organismo precisa em menor quantidade, como o boro, o cobalto, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco. Alguns desses elementos estão fartamente disponíveis na atmosfera e são diretamente assimiláveis pelas plantas, como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Outros, como o nitrogênio, eles são disponíveis na atmosfera e não são diretamente absorvidos pelas plantas, pois o processo de absorção é muito lento. Os elementos necessários que são adicionados pelos agricultores em suas plantações para aumentar a produtividade chama-se adubo. Podem ser aplicados através da pulverização manual ou mecanizada. E antes de se aplicar qualquer fertilizante, deve-se antes fazer uma análise química do solo e em seguida encaminhá-la para o engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal ou técnicos dessa área, para que não haja desperdícios ou ainda o uso incorreto de fertilizantes que pode acarretar perdas na produtividade. E o excesso ou a falta desses nutrientes pode deixar a planta muito suscetível às doenças. E os fertilizantes, eles podem causar poluições no solo e em cursos d'água. Amanda, é com você. Depois de ouvirmos o conceito com César Cobre, vamos ver as classificações e os tipos com Tuane e Luma. Boa noite, Tuane e Luma. Boa noite, Amanda! Olá, pessoal! Nós vamos falar sobre classificações e tipos. Os adubos minerais são extraídos de minas e transformados em indústrias químicas. São diretamente assimilados em plantas ou sofrem pequenas alterações no solo para serem absorvidos. Podem conter apenas um elemento ou mais de um. Os principais elementos fertilizantes são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Existem também os micronutrientes, como o bórax, sulfato de zinco, entre outros, como, por exemplo, adubos nitrogenados, adubos fosfatados, adubos potásicos, adubos mistos, que contêm mais de um elemento nutritivo, adubos calcários, esterco de curral, para melhorar o aproveitamento dos fertilizantes contidos nesse adubo, resíduos oleaginosos, que são subprodutos das indústrias de óleos, resíduos de filtro e prensa. Os potássicos. A silvita é uma forma cristalina do sal-gema que é processado para formar 63% de peróxido de potássio. O carnalita serve para a formação de 63% de peróxido de potássio. Nitrogenados. Salitre do Chile, principal composto, nitrato de potássio. Salitre potássico, principais compostos, nitrato de sódio e nitrato de potássio. Nitrato de cálcio, principais elementos, nitrato e cálcio. O nitrogênio encontra-se na forma nítrica, é adubo neutro. Fosfatados, fosforita de Olinda, fosfato natural de origem orgânica, ossos moídos, guanos, superfosfato duplo ou triplo, escória de Tomás, subproduto da indústria de ferro. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Para finalizar, vamos ouvir um pouco sobre a acidez dos fertilizantes com Paola. Olá, Paola! Boa noite, Amanda. Eu vou falar sobre acidez ou alcalinidade. Os adubos podem provocar acidez no solo. A mistura de alguns fertilizantes é conveniente, dependendo do seu tipo de solo, do seu pH e do que se cultivará. Antes de fertilizar, deve-se determinar a qualidade do terreno.
Um modo simples de determinar a fertilidade de um solo é pela análise do solo, que determinará as disponibilidades dos nutrientes para as culturas. Uma forma corriqueira de determinar a fertilidade é estabelecer a relação carbono-nitrogênio no solo, que determinará as disponibilidades de nitrato disponíveis para as culturas, bem como indica o estado de decomposição da matéria orgânica na terra. Boa noite, Amanda. Fico com você. Essa foi mais uma teleaula. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!